Olá, graça e paz. Estamos aqui para mais um vídeo do livro, o estudo do livro que estamos fazendo de todo o coração, do Luciano Subirá, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor. Esse é o nosso objetivo. Estamos no primeiro capítulo, que tem como título Primeiro Mandamento. Já estamos no quarto áudio, se eu não me engano, e hoje nós vamos continuar esse estudo falando quando Deus se torna um amuleto. É o subtema que nós temos hoje. E tem sido uma bênção. Quem não acompanhou, né, os outros áudios, você possa voltar e ouvir todo o capítulo até aqui e participar conosco, para a honra e glória do nosso Deus. Espero que vocês estejam bem e vamos começar. Vamos orar? Pai eterno, Deus querido, nós estamos aqui, Senhor, com o intuito de te adorar, bendizer o teu nome, Senhor. Fala aos nossos corações, nos molda segundo a tua vontade. Nós queremos, ó Deus, ouvir o que o Senhor tem para nós. Não nos deixe, ó Pai, com dúvidas, e aquilo que eu não consegui falar, ó Pai, através da minha boca, que o Senhor possa ir a cada um que estiver ouvindo esse áudio e tocando nos corações, e que o Espírito Santo possa revelar aquilo que for necessário para cada um. Obrigada, Senhor, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, no capítulo 4 de 1 Samuel, nós lemos que a Arca da Aliança foi tomada, tá? Quem puder ler, 1 Samuel, capítulo 4. É uma história onde o povo de Israel está em guerra com os filisteus. E aí nós podemos ver aí o povo de Israel, né? Juntamente com os filhos de Eli, eles pegam a Arca da Aliança e levam até onde está havendo a guerra, né? Então vamos ler aqui o que o texto quer dizer. Naquele tempo, um dos netos de Eli foi chamado de Icabô, né? A mulher de um dos filhos de Eli estava grávida, e quando soube da notícia que os filhos que eles haviam morrido, ela deu à luz e deu o nome de Icabô, que significa foi-se a glória de Israel. O símbolo por trás do nome é muito claro, né? Que aquela foi uma geração que perdeu a presença de Deus. Porque o que acontece? O Senhor, ele se manifestava naquela arca. Aquela arca simbolizava a presença de Deus. Mas quando a casa de Eli não estava cumprindo o propósito certo, os filhos de Eli, eles profanaram o templo, eles profanaram ali o que estava acontecendo, e o Senhor precisava de um novo sacerdote. O Senhor precisava de uma nova geração. E foi nesse mesmo tempo que o Senhor ouviu a oração de Ana. Porque Ana queria muito um filho, mas o Senhor queria muito um sacerdote, um profeta. E o que aconteceu? Ana pôde gerar esse sacerdote para o Senhor, né? Porque Ana se colocou no lugar do Senhor e sentiu as dores do Senhor, os gemidos, e ela chorou diante do Senhor e fez uma oração que você pode ler lá em 1 Samuel, capítulo 2, que a Ana faz uma oração e entrega o seu filho ao Senhor. E aí o Senhor a honra, certo?
A decadência foi tanta naquele período que os filhos de Eli chegaram ao ponto de se prostituírem na entrada da casa de Deus, o que não ficou impune. O Senhor viu tudo isso, né? Por pecarem gravemente contra o Senhor, também foram julgados por ele. Com um assalto à arca, todo o povo encontrou-se privado da presença divina, sem a glória. Porque o povo de Israel levou a arca. O povo de Israel, né, que foram os filhos de Eli, levaram a arca até a guerra e essa guerra foi perdida. Por pecarem, porque o Senhor não estava ali naquela arca, o Senhor não estava ali se manifestando. Mas eles estavam cientes de que o Senhor estava, porque a arca estava. Mas não. E assim, por que uma história assim foi registrada nas Escrituras? Por que será? O apóstolo Paulo nos diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Ele fala o seguinte: todas essas coisas sucederam a eles como exemplos, como lições objetivas para nós, a fim de advertir-nos contra a prática das mesmas coisas. Foram escritas para que sirvam de aviso para nós, pois os tempos estão chegando ao fim. Então, por isso que essa história foi registrada, para que haja uma lição, para que nós pudéssemos olhar para essa lição, para essa história e retirar algo que o Senhor deseja, extrair uma lição. A atitude da geração de Eli tornou-se modelo do que nós não devemos fazer. Estamos diante de um exemplo a não ser seguido. Porque os filhos de Eli fizeram o quê? Profanaram. Não estavam nem aí com Deus. Eles não quiseram obedecer. Eles acharam que podia levar de qualquer jeito. Mas por que aquela geração perdeu a presença de Deus? Onde foi que ela falhou? Os registros são de que havia descaso dos sacerdotes para com a presença de Deus em Siló, que era onde estava o tabernáculo. Não havia interesse pela casa do Senhor, por buscar a sua face. Tampouco adorá-lo devidamente. Não. Tinham o quê? Tinham dificuldades. Nas dificuldades, né? Porque eles tinham dificuldades, eles recorriam a Deus. Eles queriam ser abençoados. Foi o que aconteceu. Quando o povo filisteu chegou para bater de frente com eles, aí eles lembraram quem era Deus. Aí eles correram para Deus. Mas eles não estavam buscando a face do Senhor, eles não estavam adorando o Senhor como deveria. E aí essa foi a falha. Busca pelo Senhor se tornou o quê? Uma forma de egoísmo, porque eu só queria me beneficiar com Deus. Eu só queria a presença de Deus na hora que fosse necessária para mim, na hora do caos que eu quero a presença de Deus. É isso que a geração de Eli fizeram. E muitas vezes nós fazemos. E na hora que eu tô doente, eu corro para Deus. Na hora que eu tô com problema financeiro, eu corro para Deus. Na hora que eu tô com problema no trabalho, eu corro para Deus. Na hora só dos problemas, eu corro para Deus. Será que é isso que o Senhor deseja de nós? Só na hora que tá tudo ruim, eu corro para Deus? Meu querido, minha querida, isso até para mim. Se é só nessa hora que eu corro para Deus, então a minha vida vai se tornar um grande inferno. Essa é a verdade, eu só vou viver em problemas. Porque se é só nessa hora que eu busco o Senhor quer ser buscado. O Senhor quer ser encontrado. E se é só nessa hora que eu estou ali disponível para Deus, eu vou ter o quê? Só problema na minha vida. Porque aí eu não vou sair da presença de Deus. O Senhor vai olhar e falar assim: você
só me procura na hora que tá ruim as coisas. Então tá bom, não ajudo mais. Vai ser só nessa hora então. Porque é o que acontece. Quantos pais, mães falam assim: "Ah, meu filho só me procura na hora que as coisas deu ruim". Nunca chega para dar um abraço no pai, nunca chega para ajudar a mãe a fazer as coisas de verdade, não tá nem aí para mim. Só lembra de mim, né, para tirar a foto do Dia dos Pais, no Dia das Mães e colocar lá nas redes sociais. Então, aí quando o calo aperta, eu corro para casa do meu pai. Eu corro pro meu pai. Tá entendendo a situação? Então, é esse mesmo sentimento que Deus teve ali naquele momento e é o sentimento que Deus continua tendo quando olha para nós. É fogo. Então vamos aqui continuar a leitura. A busca era egoísta. A geração de Eli quis fazer da presença de Deus uma espécie de amuleto que resolveria todos os seus problemas. Então nós vamos aqui detalhar aqui a história, junto com o nosso querido Luciano Subirá. Israel saiu à batalha e encontrou a derrota diante dos filisteus. Isso a gente consegue ver aí logo nos primeiros versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versos de 1 a 3, aqui. E a palavra do Samuel era respeitada por todo o povo. Naqueles dias, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. O exército israelita estava acampado perto de Ebenezer, e os filisteus acamparam em Afeque. Os filisteus se colocaram em formação de batalha, enfrentaram Israel e, travada a batalha, derrotaram Israel, matando cerca de 4.000 soldados israelitas. Terminada a batalha, o exército de Israel voltou ao seu acampamento e os anciãos de Israel perguntaram: por que o Senhor permitiu que os israelitas nos derrotassem? E continuaram: vamos trazer a arca da aliança do Senhor, que está em Siló. Se ela estiver conosco no campo de batalha, o Senhor estará em nosso meio e nos salvará dos nossos inimigos. Tá vendo só? Ninguém quis recorrer, orar ao Senhor, buscar a presença dele, saber que se de fato era para lutar ou não. Não quiseram nada. Simplesmente falaram assim: ah, estamos com medo, vamos lá pegar a arca de Deus. E aí, o que acontece? Isso tá o quê? Revela tanto a falta de liderança, quando o povo é que decide o que deve ser feito, como também se a mentalidade coletiva de descaso para com a presença de Deus. Olha bem isso. Continua aí a leitura de Samuel. 1 Samuel 4, de 4 a 8. Vamos lá. E assim mandaram buscar a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que está assentado num trono entre os querubins. Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus ao campo de batalha. Quando os israelitas viram a arca da aliança do Senhor chegando, soltaram gritos de alegria tão alto que fizeram o chão tremer. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram o que é que significam todos esses gritos de alegria no acampamento dos hebreus. Quando souberam que a arca da aliança do Senhor tinha chegado ao acampamento, os filisteus ficaram apavorados e diziam: os deuses vieram ao acampamento deles. Ai de nós, pois nunca tivemos de enfrentar uma coisa dessas antes. Ai de nós, quem pode salvar-nos desses deuses poderosos de Israel? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Então, até os filisteus ficaram com medo da aliança, da arca da aliança. Mas o que? Não é o que meus olhos veem.
Não é o que meus olhos veem. Porque eles, sendo gentios, pagãos, acreditavam na força do amuleto. Eles tinham essa crença, né? Os filisteus tinham isso, mas os israelitas não. E aí o que acontece? Que tudo indica que os filhos de Israel haviam adotado também tal pensamento. Entende o que está acontecendo aqui? Virou costume. É tipo assim, eu vou à igreja todo domingo. Eu só vou por ir. Virou o quê? Um costume. Ah, eu pego a Bíblia para ler todo dia, 9 horas da manhã. Só que aí eu só leio por ler. Eu não busco mais a presença de Deus, eu não. Só por ler. Eu leio. Ai, quem falou que eu não leio a Bíblia? Lógico que eu leio. Que era o que aconteceu com aqueles. Aquele povo lá, os fariseus. Eles sabiam a Bíblia de cor. Não tem algo estranho aí? Eles sabiam a Torá de cor salteado. Sabiam o que era para fazer, o que não era para fazer. Sabiam tudo. E aí tem algo estranho, não tem? Que é quando eu busco a Deus por medo, é quando eu busco a Deus por só para me beneficiar. Tem alguma coisa errada. Poxa, mas eu leio a Bíblia todo dia 9 horas. Eu posso fazer isso? Claro que eu posso. Mas eu tenho que ir no intuito de quê? De entrar na presença de Deus, de querer ofertar ao Senhor. Eu vou à igreja todo domingo. Nossa, que mulher santa, que mulher religiosa, né? Nossa. Mas aí eu não tô indo lá com o intuito de buscar, de ofertar com a minha vida, de me entregar, de fazer o meu melhor para o Senhor, de agradar o coração de Deus, de buscar a face de Deus em vez de ficar buscando só as mãos do Senhor. Eu não tô indo lá com vontade de estar cada vez mais perto de Deus, apesar de que ir à igreja não significa estar mais perto de Deus. E é a mesma coisa aqui. A arca estava lá, mas a presença de Deus não estava. Às vezes a gente está indo na igreja, mas Deus nem está lá. Jesus está batendo na porta e a gente nem abriu a porta para ele ainda entrar. Será que o Espírito Santo de Deus está naquele lugar onde você tem frequentado? Não estou aqui falando que a igreja A ou B é melhor do que a outra, não. Eu estou aqui fazendo com que caia, que nós possamos o que pensar um pouquinho. Se eu estou buscando a Deus com o meu coração, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, com o meu tudo, eu tenho buscado a Deus assim, ou eu tenho simplesmente cumprido tabela? E já o que? Adotado aqui a forma de pensamento de que estar na igreja é o amuleto, ler a Bíblia 9 horas é um amuleto. Ah, se eu não abrir a Bíblia, deixar aberta no Salmo 91, eu não vou ser protegida. Fazer da Bíblia um amuleto. Tá vendo só? É isso que eu quero que vocês entendam. E que eu também entenda, né? Que eu preciso olhar para o Senhor de uma outra forma. Para aquela geração dos filhos de Israel, Deus já não era mais o Criador e sustentador de todas as coisas. Já não era o Salvador do seu povo. Já não era aquele que é digno de honra e glória. O templo estava desprezado em Siló. As pessoas não se dirigiam à presença para reverenciar, ou para declarar amor, ou para confessar confiança e dependência. Lembravam-se de Deus exclusivamente nas horas de aperto. Pior ainda, mesmo em necessidade, a busca não era pela presença dele, mas pelo poder do amuleto, é por aquilo que ele poderia fazer por mim. Porque eu posso também estar vamos dizer assim, com as minhas finanças bagunçadas, e eu colocar diante de Deus, lógico, e aí eu começo o que? A buscar a voz do Senhor, a buscar a presença de Deus.
E aí o Senhor vai me dando o quê? Vai me ajudando a ter sabedoria e colocar as minhas finanças em ordem. Ok? Ok? E tudo bem. E o que que acontece? Mas em vez de eu confiar no Senhor, essa possibilidade, eu fico querendo que Ele dê um fim nas minhas finanças por completo. Ele faça uma mágica desaparecer as minhas dívidas. Tá entendendo a diferença? Eis a diferença, né? E aí o que acontece? Eu não estou mais em busca pela presença dele, eu estou buscando ele solucionar o meu problema de vez. Ordenaram que fosse trazida a arca para que o problema cessasse, tá? Os que fazem de Deus Homero resolve tudo, não se dão ao luxo de buscá-lo, porque desejam somente a mágica. Foi o que eu acabei de falar. Ah, eu tô com um câncer. Aí eu só busco a Deus para resolver o meu problema do câncer. Aí eu sou curada, pronto, acabou. Para que eu vou ficar buscando mais a Deus? Ah, meu filho tá desempregado. Aí eu começo até uma campanha para meu filho arranjar um emprego. Meu filho arranjou um emprego, pronto. Para que eu vou ficar indo orando, aquela coisa toda? Não precisa mais. Tá tudo resolvido. Pensa aí. Em décadas de experiência pastoral, conheci muitos que não priorizam a presença do Senhor. Quando convidados aos cultos, nunca podem. Porém, basta chegar a qualquer situação difícil e já começam a ligar para saber se eu posso orar com eles. De preferência em sua casa. Quando chamados a cultuar ao Senhor e render-lhe glória, não querem. Já quando os negócios vão mal, pedem oração. E não me refiro a um convertido, de quem se pode esperar esse tipo de comportamento. Difícil é entender quando provém de um cristão mais antigo na fé. Porque a igreja tá cheia de gente assim, gente. Eu tô com problema. Ai, irmão, ora por mim. Ora por mim, porque eu tô passando por isso, isso e aquilo. Mas a pessoa mesmo não busca Deus, não faz nada. E aí, quando as coisas amenizam, vamos dar glória, vamos dar honra ao Senhor, vamos agradecer. A pessoa não quer. Isso é muito triste. Se é triste para nós, imagina para o Senhor. Devemos adotar uma postura de temor e amor ao Senhor, em vez de tratá-lo como empregado. A motivação da busca não pode ser como a da geração de Eli, que não almejava nada. Pelo contrário, ela só queria o quê? Lucrar com tudo isso. Deus não é um resolvedor de encrencas. Manter um relacionamento com ele sobre tais motivações traz juízo. Que Deus é Deus de amor, mas ele é Deus de justiça, Deus de juízo. Perde-se a presença e não há perda maior que essa. Perder a presença de Deus é muito maior do que essa. Tá? Vamos ler aqui, ó. Versículo 10. Então os filisteus lutaram e Israel sofreu nova derrota e fugiram para suas tendas. Houve grande matança por 30.000 homens de Israel. Morreram naquele dia. Versículo 11. A arca de Deus foi tomada pelos filisteus e Ofne e Finéias, filhos de Eli, foram mortos. Versículo 19 até o 22. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ela ouve a notícia de que os filisteus tinham tomado a arca de Deus e que seu marido e seu sogro estavam mortos, imediatamente entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Pouco antes de morrer, as mulheres que a atendiam disseram: Não tenha medo, você teve um menino. Porém, ela não respondeu, nem deu sinal de vida. Antes de morrer, não conseguia falar. Com muita dificuldade, só conseguiu falar com muita dificuldade o seguinte: chamem o menino de Icabode, pois acabou a glória de Israel.
Ela deu esse nome ao menino porque a arca de Deus tinha sido tomada e por causa da morte do seu marido e do seu sogro. Vejo que mesmo que o Senhor trazendo uma promessa ruim para a casa de Eli, ele ainda esperou vários anos, tá? Pois tinha Samuel que precisava crescer e ele cuidava dele. Ele cuidava de Samuel. E Samuel precisava o que? Crescer. Samuel precisava aprender com Eli, né? E quando usamos a presença do Senhor para próprio benefício, podemos atrair maldição, pois o Senhor não é amuleto, certo? É isso que acontece. A perda da glória foi tão terrível que a nora de Eli pareceu sofrer mais com ela do que com a morte do sogro e do marido. Com certeza. Na verdade, mais do que com a própria morte que estava prestes a acontecer. Aquela mulher deu nome ao filho em lamento pelo assalto da arca e não pela tragédia que aconteceu, né, com a sua família, com a sua vida. Ela declarou ao mundo de forma definitiva qual havia sido a grande perda do povo de Israel. Por isso que isso está registrado. Hoje a igreja vive sob o mesmo perigo, ao deixar de adorar ao Senhor pelo que Ele é, para buscá-lo apenas pelo que Ele faz. Corre o risco de estar parecida com qualquer seguidor de Satanás. Não, você não leu errado, tá? Eu não li errado aqui. É verdade, o diabo não possui seguidores pelo que ele é, pois ele não é nada. Quem pactua com ele o faz em troca de algo, fama, fortuna, tá? Normalmente é isso. Pelas quais as pessoas pagam o quê? Com a sua própria alma. As pessoas se vendem para atingir aquilo que elas desejam para Satanás. Elas não veem em Satanás nenhum atrativo, porque não existe atrativo em Satanás. O que atrai é a sua proposta, não a pessoa de Satanás. O que atrai é aquilo que nós desejamos, o egoísmo que nós temos, e aí nós aceitamos as propostas de Satanás, as tentações. Qual é o modelo bíblico de busca correta, aprovada pelo Senhor? Qual será? Qual é o padrão de relacionamento que Deus deseja de nós? O que o Senhor quer de nós? O que será? Embora a mulher de Jó tenha sugerido que o marido amaldiçoasse a Deus e morresse, né? Que está lá em Jó 2:9. Ele, por sua vez, agiu diferente. Jó olhou e viu que não era dessa forma. Posteriormente, Jó declarou o seguinte: ainda que Deus me mate, Ele é minha única esperança. Isso está lá em Jó 13:15. É uma declaração tão profunda isso. Isso é baseado em quem o Senhor é. Ainda que Ele me mate, ainda que eu morra, Ele continua sendo a minha única esperança. Não existe esperança maior do que o Senhor. Poxa, eu olho e vejo a grandiosidade. Deus é tão infinito, é inexplicável, é insondável. E aí eu, com a minha mente tão humana e tão pequena, querer entender quem é Deus e só buscá-lo porque Ele é tão grandioso e Ele pode fazer as coisas por mim. Não tem lógica isso. Não tem cabimento isso. Sabe? É isso que Jó quis dizer. Que não, é impossível querer ter uma vida sem o Senhor. É impossível. Mesmo que, além de não fazer nada para socorrer seu servo, Deus ainda decide matá-lo. Hipótese não tão razoável para Jó,
o Senhor continuaria sendo nada mais, nada menos que a única esperança. É como se dissesse: não importa o que o Senhor faz por mim, mas quem o Senhor é. Não importa. Mesmo que os meus pedidos não sejam atendidos, mesmo que eu morra, Deus, tu serás para sempre minha única esperança, meu único Deus, meu único Senhor, meu único tudo. Tu serás, tu sempre serás. O Senhor é, o Senhor foi. E é isso que nós queremos. Continuar na presença de Deus, continuar vivendo Deus, continuar buscando a face de Deus. O reino de Deus precisa de mais Jós, mais daqueles que o desejam e decidem buscá-lo pelo que ele é e não somente pelo que ele faz. Isso não quer dizer que é errado buscar aquilo que o Senhor pode fazer. Não é errado eu passar por uma dificuldade e pedir para o Senhor agir na minha vida. Dizer para o Senhor, tá difícil, me ajuda. Não é errado, tá? Pelo contrário, o Senhor quer participar da nossa vida. O Senhor quer estar conosco, tá? Mas o que? Que não se deve abandonar a ênfase. Não se deve abandonar a busca pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Amá-lo antecede em prioridade qualquer bênção. Buscar a pessoa vem primeiro. É que nem eu ir até a casa do meu pai só pelo que ele pode me fazer. Pedir um favor sempre. Eu nunca vou lá para passar um tempo, eu nunca vou lá para ficar junto, eu nunca vou lá fazer uma programação junto, estar junto em comunhão. Não, porque eu busco ele só pelo que ele pode fazer por mim. Tá errado. Sua face antes de suas mãos, seus pés antes do seu movimento, seu coração antes de tudo. É isso que tem que ser a nossa busca. É para isso que nós devemos ir até o Senhor. O irmão Lawrence, francês do século XVII, conhecido pela ênfase e constantes esforços em levar outros cristãos a entenderem o que é permanecer na presença de Deus, ele falou o seguinte em uma de suas cartas: o amor da maioria das pessoas pelo Senhor para em um estágio bem superficial. A maioria das pessoas ama a Deus por causa das coisas tangíveis que Ele concede a elas. Elas o amam por causa do seu favor. Você não deve parar nesse nível, independente de quanto as misericórdias de Deus foram preciosas para você. E ele arrematou a ideia com estas simples e ao mesmo tempo profunda conclusão. Olha só, o Senhor não está fora de você, derramando favores. Ele está dentro de você. Ele está em você, ele está em mim. Busque-o no seu íntimo e não em outro lugar. Busque ele dentro de você, aí que é o Santo dos Santos, aí que é o altar, lugar santíssimo, aí que você vai ter mais e mais do Senhor. É aí dentro de você, não é lá no culto de domingo na igreja. Ali é só um reflexo, ali é só as migalhas que caem. A mesa está posta e o pão da presença está ali diariamente. O Senhor quer te dar mais, o Senhor quer. Nós precisamos estar com o nosso coração em busca do quê? Da face, em busca dos pés, em busca do coração de Deus. Amém? Então vamos orar. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, eu venho aqui colocar o meu coração diante do Senhor e dizer ao Senhor que eu não quero, Pai, viver uma vida
de superficialidade, uma vida de colocar o Senhor como forma de amuleto, viver o Senhor, buscar as tuas mãos. Não, Senhor, eu quero te amar intensamente, priorizar isso. Eu quero priorizar o amor, não pelo que o Senhor faz por mim, mas pelo quem o Senhor é. Olhar para ti, ó Deus, e declarar isso todos os dias. Eu quero amar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu quero que o Senhor tenha lugar de honra, lugar de glória, lugar superior, porque o Senhor é o dono de tudo e sobre todos. Tu és rei, tu és Senhor. Eu quero, ó Deus, te honrar. Eu quero que o Senhor olhe para mim e não veja uma Delma que está querendo estar contigo só quando as coisas estão difíceis. Só quando as coisas estão difíceis que eu busco o Senhor. Não. E que nenhuma pessoa que estiver aqui ouvindo esse áudio comigo esteja nessa busca dessa forma. Que nós possamos rasgar o nosso coração e pedir perdão, Senhor, se isso acontecer, se isso estiver da maneira que nós... Qual é a forma que nós estamos buscando ao Senhor? Porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe a nossa intimidade. E eu quero, Senhor, acessar o Santo dos Santos. Eu quero acessar o lugar santíssimo. Eu quero ouvir a tua voz dentro do meu coração. Eu quero ouvir a tua voz, Espírito Santo. Eu quero caminhar com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, olha para mim, olha para cada um de nós aqui e fala conosco. Nos faz, ó Deus, nos mover conforme o Senhor nos guiar. E eu oro em nome de Jesus. Eu entrego a Ti este momento. E obrigada por cada palavra aqui dita. Obrigada por cada entendimento. E que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém.